No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar sobre a apresentação de Caleri no São Paulo. Tem também a confirmação de Carille no Santos. Botafogo, enfim, fechou com o Rafael. Contratação do lateral conta com a ajuda de torcedores botafoguenses ilustres, entre eles o Felipe Neto. Bora contar também sobre a treta pesada entre o Flamengo e todos os outros 19 clubes da Série A. Já na Série B, o grande alvo é o Cruzeiro, muito clube irritado com a diretoria cruzeirense. Para completar, bora falar a respeito da punição imposta pela FIFA aos clubes que se recusaram a liberar jogadores para a seleção brasileira. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal com estratégias, com informações sobre futebol para deixar você super bem informado. A gente já passou de 1.070.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Também queria pedir para vocês deixarem like no vídeo, assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas e a gente faz com que as informações sejam cada vez mais assistidas. Bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes no mundo. E por que a 1xBet é tão legal? Porque ela oferece todo tipo de aposta dentro de um jogo. Você pode ganhar dinheiro com escanteios, com impedimentos, com cartões amarelos, com gols, com vitória, empate, derrota, enfim, uma infinidade de opções. Você não pode perder. Vou deixar um link no comentário fixo para que você acesse o site da 1xBet e escolha algum jogo que esteja sendo disputado. Por exemplo, nessa quinta-feira tem Brasil e Paraguai, jogo das eliminatórias para a Copa. Você vai apostar no Brasil? Boa chance de você ter de ganhar. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você ganha 100% de bônus do valor do primeiro depósito e o apostador iniciante lá na 1xBet que perder tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando justamente sobre a seleção brasileira, que foi alvo de um problema com clubes ingleses e com o Zenit da Rússia. Os clubes ingleses e o Zenit não liberaram seus atletas para as duas primeiras partidas das eliminatórias. Vitória contra o Chile e a partida que não aconteceu contra a Argentina. E a FIFA anunciou nessa quarta-feira punição a esses times ingleses e também ao time russo. Eles vão ficar 5 dias impedidos de contar com os atletas brasileiros, ou seja, vão perder a rodada do final de semana no Campeonato Nacional e alguns times também perderão esses jogadores, ficarão impossibilitados de utilizá-los na Champions na próxima terça-feira. Bora explicar direitinho essa história. Alisson, Fabinho e Firmino, jogadores do Liverpool. Ederson e Jesus no Manchester City. Thiago Silva no Chelsea. Fred no United. Rafinha no Leeds. Além do Claudinho e do Malcom no Zenit. Todos esses jogadores haviam sido convocados. O Claudinho e o Malcom chegaram a treinar com a seleção brasileira, mas foram chamados às pressas pelo Zenit, porque o Zenit gostaria de contar com a dupla justamente no confronto contra o Chelsea da Liga dos Campeões marcada para a semana que vem. Bom, quais clubes serão os mais prejudicados? Além de não contar com os brasileiros durante o fim de semana, também não vão poder contar com os jogadores na Liga dos Campeões. Chelsea, Manchester United e Zenit, todos esses não contarão com seus atletas. E a FIFA ainda deixou um recado importante. Se esses times, todos que eu citei, forem reincidentes, voltarem a não liberar seus atletas para a seleção brasileira, serão punidos de forma ainda mais severa. Bom, quero falar agora sobre Lisca doido, demitido nessa quarta-feira, ou melhor, pediu demissão. Ou será que pediu? Enfim, a informação é que o Lisca deixou o Vasco da Gama. Ninguém sabe ao certo se ele pediu demissão, se ele foi demitido. A gente nunca vai saber essa verdade, até porque agora nas séries A e B, o clube que demitiu o treinador não vai poder contratar outro técnico, a menos que ainda não tenha demitido nenhum técnico desde o início da competição. Então, a informação dessa quarta-feira é de que o Lisca saiu do Vasco da Gama, há quem garanta que ele pediu para sair. A curiosidade é que o Lisca está à frente do Vasco há apenas 1 mês e meio. E o time aparecia na 9ª colocação ainda com chances de brigar pelo acesso, só 6 pontos atrás do último time no G4. E a tomada de decisão do Lisca, caso ele tenha de fato pedido demissão, ela é no mínimo esquisita. A fase era boa? Não era. Eram 12 jogos sob o comando do Vasco com 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Aproveitamento de pontos inclusive inferior ao do seu antecessor, Marcelo Cabo, que era muito cornetado pelo torcedor vascaíno. Mas, o que aconteceu? O Lisca gravou um vídeo e eu separei o principal trecho, em que ele fala, abre aspas, a gente tentou de todas as maneiras, mas infelizmente os resultados não vieram. O objetivo aqui era ter resultado a curtíssimo prazo. Como isso não aconteceu, hoje estou me desligando do clube.
ele não falou em estou pedindo demissão. Então, fica a dúvida no ar. Estou bastante curioso para saber quem será o próximo técnico do Vasco. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Quem sabe ainda no programa do Nicola dessa quarta-feira, programa que começa às 7 da noite, beleza? Bora falar agora sobre o Santos. Se o Vasco da Gama está sem técnico, o Peixe, desde o início da tarde dessa quarta-feira, tem um novo comandante. Fábio Carille foi oficializado pelo Peixe. Ex-treinador do Corinthians, estava no Al Ittihad até algumas semanas atrás, quando foi demitido do comando do clube saudita. Assinou com o Santos até dezembro do ano que vem, ou seja, contrato de quase 1 ano e meio. É o quarto treinador diferente do Santos somente no ano de 2021. Peixe inicia a temporada com o Cuca encerra o ano de 2020, a temporada de 2020 em 2021 e pede para sair. O Santos contrata o Ariel Holan, o Holan vai embora. Na sequência, o Peixe contrata o Fernando Diniz, que foi demitido depois da derrota para o Cuiabá. O Carille vai contar nesse período, nessa passagem pelo Santos, com o Leandro Silva como auxiliar técnico, o Denis Lupe como analista e o Valmir Cruz como preparador. Carille, de 47 anos de idade, vai ter sua segunda experiência à frente de um clube grande de São Paulo. O primeiro deles, o Corinthians, agora o Santos. Carille disse o seguinte, abre aspas, aceitei um desafio pior no Al Ittihad. Nas últimas 3 temporadas, o time havia demitido 11 técnicos e eu fiquei 1 ano e 7 meses por lá, fecha aspas. Você gostou da contratação do Carille? Você acha que pode dar certo? E eu olho com bastante desconfiança. Acho que o estilo do Carille nada tem a ver com aquilo que o torcedor do Santos pede, com o DNA ofensivo do Santos, mas agora é desejar sorte ao Carille e ver o que pode acontecer. Bora falar sobre os bastidores agitados dessa quarta-feira, começando com uma reunião que envolveu clubes da Série A. Todos os times foram convocados pela CBF para uma reunião virtual para debater a respeito da volta do público. 20 clubes chamados, 19 compareceram. O Flamengo já havia anunciado que não participaria da reunião porque entende que não cabe à CBF e aos outros clubes decidir se devem ou não voltar com o público de forma coletiva. E essa é a grande questão. Todos os 19 times presentes votaram contra a volta do público. Eles entendem que um clube da Série A só vai poder jogar diante de sua torcida se todos os outros puderem. E houve, durante essa reunião, um consenso para que, se o Flamengo quebrar esse protocolo, quebrar esse acordo, o campeonato será paralisado. Vale a lembrança de que nessa terça-feira surgiu a notícia de que a Prefeitura do Rio liberou o Flamengo para jogar em 3 partidas com público. Um jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, um jogo do Campeonato Brasileiro também contra o Grêmio e um jogo da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Então a gente pode ver, por exemplo, se o Flamengo no dia 19 de setembro, se o Flamengo tiver de fato torcida no estádio, a gente pode ter a paralisação do campeonato. Em relação ao jogo da Copa do Brasil, partida de volta depois daqueles 4-0 que o Flamengo impôs ao Grêmio, aí a situação é ainda mais drástica. O diretor jurídico do Grêmio, Néstor Ren, disse à Guaíba, a rádio lá do Rio Grande do Sul, o seguinte, abre aspas, não tivemos público no jogo de Porto Alegre e agora o Flamengo poderá ter? Não aceitamos e se isso for confirmado, o Grêmio não entra em campo, fecha aspas. Deveremos ter dias bastante agitados pela frente. O Nestor ainda fala o seguinte, abre aspas, o Flamengo vive um mundo à parte e faz o que quer e não consulta ninguém. Há regras a cumprir e nossa capacidade de conviver é pelas regras, fecha aspas. O vice jurídico do Flamengo deu uma entrevista ao Sport TV nessa quarta-feira, afirmando que o Flamengo está seguindo os protocolos. E ele disse que deu a entender que o Flamengo irá a campo com sua torcida, desde que exista a permissão. A única possibilidade disso não acontecer é os clubes recorrerem ao STJD para tentar caçar uma liminar obtida pelo Flamengo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Se essa liminar for cassada e o Flamengo não tiver o amparo do STJD, o Flamengo não levará torcida. Em qualquer outro caso, o Flamengo está prometendo que vai ter torcida no jogo na Copa do Brasil contra o Grêmio e também no Campeonato Brasileiro. Rolou treta na Série A, rolou treta também na reunião da Série B. Foram 2 tretas na segunda divisão, ou na reunião da segunda divisão. A primeira delas por causa do VAR, a utilização do equipamento de vídeo tem sido muito contestada, especialmente pelo Vasco, pelo Náutico e pelo Avaí, que têm se sentido lesados em várias rodadas. Detalhe que o custo do VAR é pago pelos clubes. Outro ponto que irritou quase todo mundo.
O Cruzeiro, mesma situação do Flamengo. O Cruzeiro já entrou em campo no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Confiança com torcida. E os clubes ficaram revoltados e deixaram isso bem claro. Vale a lembrança de que nessa quinta-feira a Prefeitura de Belo Horizonte autorizará Cruzeiro, Atlético e América a voltarem a receber torcedores, ou seja, mais confusão também na segunda divisão. Bora falar agora sobre a apresentação do Caleri no São Paulo. O atacante argentino, enfim, apareceu, vestiu a camisa do São Paulo, camisa número 30, contrato até dezembro do ano que vem, contrato de empréstimo, $300 mil pela utilização do atleta durante esse período. Ele vai ter direito a um salário de $100 mil. Volta ao tricolor depois de 5 anos e disse o seguinte sobre esse retorno, abre aspas. Estou muito feliz por voltar a vestir a camisa do São Paulo. Foi muito gratificante receber mensagens de carinho. Nunca se esqueceram de mim. Quero agradecer a eles por me apoiar todos esses anos. O Caleri ainda deixou bem claro que não deve ter condições de estrear no domingo, jogo contra o Fluminense, no Morumbi. O Caleri não joga há bastante tempo, desde o fim da temporada passada na Espanha. Também contou a respeito do retorno ao São Paulo e do tamanho do São Paulo em relação aos clubes que ele jogou na Europa. Ele disse o seguinte: não joguei em nenhuma equipe grande na Europa. O último grande foi o São Paulo. Só para encher o moral do torcedor tricolor, embora seja uma afirmação verdadeira. Os times que ele defendeu tanto na Espanha quanto na Inglaterra são times pequenos. E por último foi perguntado sobre dinheiro e ele disse o seguinte: o dinheiro é secundário, venho aqui jogar e ser feliz. É o que eu mais quero, que me paguem quando tem que pagar. E é um contrato bastante aceitável. Caleri respondendo tudo aquilo que o torcedor do São Paulo gostaria de ouvir nessa apresentação, exceção à estreia. Imagino que o torcedor São Paulino imaginasse ou torcesse para que ele já tivesse à disposição para a partida do próximo domingo. Bom, bora encerrar o vídeo falando sobre o Botafogo, que enfim fechou a contratação do lateral direito Rafael, jogador que passou muito tempo no Manchester United, chegou a ser titular na Inglaterra, depois foi para o Lyon, 5 temporadas na França, também com bons momentos, e jogou na última temporada no Istambul Başakşehir da Turquia. Foi titular no Istambul, seu contrato se encerrou, ele ficou livre no mercado, teve propostas, por exemplo, do Fortaleza e do Internacional para jogar na Série A e para ganhar mais do que vai receber no Botafogo, mas torcedor declarado do Botafogo, o Rafael, optou por fechar com o Fogão. Contrato de 3 anos, vai ter um salário só razoável e o pagamento das luvas foi feito com a ajuda de torcedores ilustres do Botafogo. Felipe Neto, por exemplo, um dos youtubers mais famosos do país, emprestou R$250 mil ao Botafogo e ele já deixou claro que só vai cobrar esse dinheiro de volta se o Botafogo se tornar um clube empresa e se tiver uma condição financeira um pouco melhor. O Marcelo Adnet e outros torcedores ilustres do Botafogo também ajudaram para juntar essa grana que foi importante para o pagamento da luva. A luva é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Rafael será apresentado nas próximas horas e será jogador do Botafogo para a disputa da Série B. E espera-se também que para a disputa da Série A partir da próxima temporada, o Botafogo é o melhor entre os 3 grandes que disputam a segunda divisão. Era o único que, se o campeonato terminasse hoje, teria garantido o retorno para a Série A. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, não esquece de deixar like. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E a gente se encontra daqui a pouquinho às 7 da noite no programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!